Livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso de número 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Podem sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Amados, nós somos cristãos, amém? E como servos do Deus vivo, nós precisamos nos submeter à sua palavra. Por isso, eu não recomendo que a gente vista a roupagem de um aspecto teológico ou de uma doutrina de forma devota. Por exemplo, existe a doutrina arminiana, é uma doutrina teológica, um segmento teológico, não vou entrar em detalhes aqui, que tem seus pontos positivos, ao meu ver, e seus pontos negativos na sua interpretação. É errado se identificar como arminiano? Não, mas é perigoso. É errado eu me identificar como me identifico calvinista? Não, mas é perigoso, porque no mundo como vivemos hoje, você se declarar arminiano ou calvinista, você é praticamente devoto de Armínio, é devoto de Calvino. Quem morreu na cruz por nós? Foi Calvino? Não, né? Foi quem? Foi quem, igreja? Foi Jesus. Então, nós não somos devotos nem de um e nem de outro. Nós somos reformados ou protestantes, como queira se referir. Isso não quer dizer que nós somos devotos de Martinho Lutero. Na verdade, foi algo que ele combateu, a devoção a outros que não fossem a Deus. Por que estou dizendo isso? Porque nós, como Igreja Aliança Cristã, nos identificamos como reformados, sem negar a essência pentecostal. O pentecostalismo, ele tem seus problemas, é claro que tem, mas é inegável, quando lemos a Bíblia, afirmar: Deus ainda age, Deus cura, Deus opera milagres, Deus intervém e responde a orações. E como o texto que nós lemos, é inegável afirmar que existe uma guerra no mundo espiritual. É Bíblia, irmãos. Não é vontade minha, não é pensamento meu, é o que a palavra de Deus está dizendo. Um dos grandes erros reformados é negar essa essência, essa intervenção da parte de Deus. É negar o seu agir e o seu mover. Nós não. Nós procuramos ser bíblicos, não somos melhores do que ninguém e não somos piores, mas nós entendemos que quem tem que ditar o ritmo da igreja é a palavra de Deus. E se a palavra afirma que Deus age, se a palavra afirma que Deus cura, se a palavra afirma que Deus opera milagre, basta crer, basta buscar, basta ter fé incondicional em Deus. Se nós lemos na Bíblia que Deus responde às orações, é assim que é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias diz que Ele é o Senhor e não muda. Ele não muda. Nesse texto que nós lemos, nós não vamos tratar
do assunto central de Daniel 9 e 10, que é um assunto escatológico. Não vamos tratar hoje, mas quando estudarmos na escola bíblica sobre escatologia e quando trouxermos a exposição do livro de Daniel, vamos tratar desses assuntos um pouco mais delicados. Mas nós vamos nos atentar ao que Daniel estava vivendo aqui no momento. Daniel, ele estava orando e buscando a Deus há 21 dias, buscando entendimento sobre aquilo que Deus havia mostrado no capítulo 9. Daniel, ele havia lido as palavras do profeta Jeremias, especificamente no capítulo 25 do seu livro, onde ele vai falar sobre o cativeiro babilônico de 70 anos. Quando ele lê aquilo, ele fica assustado, Deus começa a revelar algumas coisas a ele, dá algumas experiências sobrenaturais, e ele fica confuso com aquilo. E eu acho interessante que a gente está falando de um homem espetacular. Você vai ler, sobe comigo um versículo, versículo 11. Isso não sou eu dizendo, isso não é a gente dizendo, é o anjo que veio trazer a resposta, dizendo o que ele é diante de Deus, o que o profeta Daniel é diante de Deus. E me disse, Daniel, homem muito desejado, dependendo da versão vai dizer amado, homem muito amado ou muito desejado. Daniel era um homem que buscava ao Senhor face a face. Daniel era um homem que se dedicava a Deus. Daniel foi o homem que, quando ele ouviu alguém dizer que estava proibido de adorar, ele falou, a mim não importa, porque eu não devo obediência à autoridade humana. E entenda bem quando eu digo que ele pensava dessa forma, que não devia obediência à autoridade humana. Nós devemos obedecer às autoridades. Romanos 13 fala sobre isso. Mas se em algum momento a autoridade humana está colocando em xeque a nossa fé, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Não foi isso que o apóstolo Pedro fez? Olha, nós não vamos obedecer a você. Não, para de falar no nome dele. Jamais. Porque eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e do que tenho ouvido. Então não dá para te obedecer. Agora, são leis o quê? Sobre trânsito, leis sobre matar. Aí não é nem a lei, é a própria Bíblia que diz que não pode. Mas são regras, princípios para nortear a sociedade. Amém. Agora, se invalida a nossa fé, nós ficamos com a Bíblia, ficamos com a palavra de Deus. Amém? Tem alguns crentes que querem ser meio anárquicos, querem ser meio rebeldes. Não temos que prestar conta na sociedade. Nós não temos deveres a cumprir aqui nessa terra. Não temos? Deixa de pagar o imposto para tu ver. Não, tem que pagar imposto, não. Imposto é roubo. Pois um homem disse, dai a César o que é de César. E esse foi Jesus. Então, nós temos responsabilidades aqui na terra para cumprir. Mas se eles tentarem invalidar a nossa fé, ficamos com a nossa fé. Daniel, olha, você não pode adorar. Se adorar, se orar, você vai ser jogado na cova dos leões. Não tem problema, é para lá que eu vou. Daniel, olha só, você vai ter que se contaminar com as comidas aqui dessa terra, da Babilônia. Ah, é? Eu não vou. Ah, então tu não vai ficar forte. Eu vou ficar sim, porque quem me fortalece não é a comida, quem me fortalece é o meu Deus. Eu não vou ficar forte comendo o que vocês querem, eu quero o que vem da terra, eu quero o que é natural. É assim que eu vou me fortalecer. Eu não vou me contaminar com vocês. Avalie a gente daqui a 10 dias. E ele foi avaliado e estava mais robusto, estava mais forte, porque ele cria e tinha convicção no Deus que ele servia. Esse Daniel, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele buscava a Deus, ele não negou a Deus, mesmo estando em terra estranha. E o Senhor começou a visitá-lo, começou a usá-lo. Eu vejo Deus falando com Daniel de uma forma tão bela, clara e direta. Aí vem os crentes. Eu critiquei o movimento reformado, agora eu vou criticar o movimento pentecostal. Vem os crentes, não lê Bíblia. Vem os crentes, não ora. Mas chega no culto, quer marchar.
Mas chega no culto, quer profetizar, não busca Deus, não sabe nem ajoelhar um joelho para poder orar, para poder buscar a face do Senhor, não sabe João 3,16, Daniel ele tinha lido Jeremias, e por conta disso ele começou a buscar, para que ele pudesse entender aqueles 70 anos, mas o crente não quer ler Bíblia, mas chega no culto quer marchar, chega no culto quer falar em línguas, chega no culto quer profetizar. Eu sou profeta, não tem o profeta mirim, eu sou profeta, não lê Bíblia, não sabe de nada, não busca Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí vomitando conhecimento, não, irmão. Mas a gente precisa agir com princípio. Eu quero ver o agir de Deus. Eu quero ver o mover de Deus. Ah, Deus não faz mais. No passado eu vi um monte de gente sendo liberta. No passado eu vi um monte de gente sendo curada. No passado eu via moveres. A história vai relatar avivamentos, bares fechando, prostíbulos sendo encerrados e as vidas se rendendo ao nome de Jesus. Ah, eu quero isso, mas não busca. Mas não ora, mas quer posar de espiritual, quer botar o seu terno e a sua gravata e dizer que é crente, que é cheio do poder de Deus, como se o terno pregasse alguma coisa, como se a roupa quisesse dizer alguma coisa que tu é mais espiritual ou não. Os maiores bandidos e endemoniados dessa nação estão tudo de terno e gravata lá em Brasília. Isso não quer dizer nada. E o crente deixa de buscar Deus. Quer viver de aparência? Você lembra das nossas últimas mensagens? Sobre hipocrisia, sobre aparência, sobre viver no exterior de uma forma e um interior completamente corrompido, um interior completamente devasso. Igual saiu aí a notícia nas últimas semanas, tem um movimento político no Brasil que se posiciona como movimento para fazer diferente, para ir contra o sistema, para ser a próxima potência da direita no Brasil. Aí saiu a notícia que eles estão recebendo doações de pessoas humildes, de empresários, para poder financiar, para não pegar dinheiro de verba pública. Sabe o que estava financiando? A ida deles ao prostíbulo. É isso que estava financiando. Vive de uma aparência, eu quero fazer diferente, eu quero mudar, aparência de piedade, mas não busca Deus. Daniel não. Daniel, vamos recapitular, vivendo em terra estranha. Isso quer dizer o quê? Ele foi tirado da sua família, ele foi tirado dos seus pais. Alguém vê algum trecho do livro do profeta Daniel dele negando a Deus? Alguém enxerga isso? Daniel murmurando, alguém enxerga? Daniel reclamando? Isso não quer dizer que não teve dúvida no coração dele em algum momento. Pode ter tido. Isso não quer dizer que ele não fraquejou em algum momento. Isso não quer dizer que ele não ficou cabisbaixo em algum momento, porque ele é ser humano. Ele não é um super-homem, um super-crente. Ele não é o Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele serve o Todo-Poderoso. Ele podia estar aflito em muitos momentos sem Deus. Ele podia estar com seu coração, às vezes, apertado, com saudade da sua terra. Mas ele sabia em que ele cria. Como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ele sabia em quem ele cria. Porque ele foi criado desde criança na presença do Senhor. Então ele tinha uma convicção inabalável. E essa convicção inabalável nele, isso que é fé, resultou em oração. E uma oração persistente, agradável, dedicada diante de Deus. E não era aquela oração para a gente dormir. Não era aquela oração assim, protocolar. Sabe aquela oração que tu vai ajoelhando, praticamente deitado, e fala, Senhor, abençoa Jesus, porque está embolando já as palavras, porque você quis deixar o finalzinho, não é nem o final, porque teu dia já acabou, você deixou de lado e falou, eu tenho que bater o meu cartão no céu, então eu vou orar. Daniel não fazia isso,
Olha o versículo 12. A resposta do anjo a Daniel. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O anjo, ele vai relatar que teve guerra no céu. Desde o dia que Daniel começou a orar, porque ele não começou a orar de qualquer jeito, e eu não estou falando de postura corporal, eu não estou falando de vestes, eu estou falando de um coração verdadeiro, aplicado àquilo que ele estava orando. E a oração poderosa não é oração gritada, não é oração audível em todo o bairro, em toda a cidade do Rio de Janeiro. A oração poderosa é a oração que nós temos convicção que Deus vai nos ouvir. É a oração que nós depositamos toda a nossa fé. É a oração que nós depositamos toda a nossa esperança diante de Deus. Era assim que Daniel estava. Ele botou todo o seu coração naquela oração. O Senhor ouviu. E ele enviou a resposta no primeiro dia, Daniel. Por quê? Porque tu aplicou o teu coração nas tuas palavras. Tu não fez aquela oração bonitinha. Tu não chegou, Senhor, me coloca diante da tua presença. Como o teu servo. Onde houver um demônio no raio de 5... Não tem um que ora assim? No raio de 5 quilômetros. Queima ele! Agora! Isso não é oração poderosa. É a oração onde as palavras não brotam da boca, brotam do coração. Jeremias já dizia, provavelmente Daniel leu, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração, é crendo, é com convicção, é com dedicação. E Daniel ora. Desde o primeiro dia, Daniel ele estava no contexto histórico da Babilônia, do exílio babilônico. Ele já estava ali agora nesse período que Ciro estava comandando. E nesse período já havia sido autorizada a volta do povo para Jerusalém. Nesse contexto, Daniel, preocupado com aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor e com aquilo que estava acontecendo, ele busca. Por que é importante entender isso? Porque Daniel ele não está buscando para ele. Se para a gente já é mole para buscar, que dirá para a igreja? Se para a gente, que a gente não vê acontecendo, a gente já fica frustrado e não tem dedicação a Deus, que dirá quando vamos orar uns pelos outros? Que dirá quando vamos orar pelo novo convertido? Que dirá quando vamos orar pela prostituta para que Deus a liberte? Para o viciado para que Deus o contemple e o liberte? Para o marido que saiu de casa e abandonou sua família e foi ficar com outra mulher? Quando vamos orar por nós mesmos, a gente ora, em uma hora a gente quer resposta. Em uma hora a gente quer solução. Daniel não estava orando por ele. Daniel estava orando pelos seus. Daniel estava orando para entender aquilo que Deus estava falando. E ele não orou um dia. Ele não orou 2 dias. Ele orou por 21 dias. Lembremos, Daniel, tu és um servo muito amado. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se ele orou por 21 dias seguidos, 3 vezes todos os dias. Faz as contas do quanto ele orou. 63? É isso, né? Não sou da matemática também, nem do hebraico, nem da matemática. 63 vezes no mínimo, Daniel orou em dedicação a Deus, buscando a Deus, persistindo, sendo constante, e a gente não consegue.
Não tem resposta, a gente para, Deus não ouve. Não tem resposta, a gente para, Deus não quer intervir. A gente ora, Deus não intervém, Deus não fala, Deus não existe. Quer parar rápido, porque não conhece a Deus. Nós temos que lembrar da palavra de Paulo, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará, e os corpos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E é mistério que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumpre-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo discursa isso tudo. E eu não falei e citei isso para vocês para mostrar que eu conheço a Bíblia. É para evidenciar o verso 58. Ele fala assim: por causa disso tudo que ele falou, por conta da ressurreição, por conta da salvação, por conta do arrebatamento, por conta do reino, daquilo que Deus te deu, seja sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja firme, seja constante, mesmo com um monte de adversidade. Desde o primeiro dia eu te enviei a resposta. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Não pare, não recue, não retroceda. Se com Daniel foi 21 dias, com a gente pode ser 1 ano, 2, 10 anos, mas não pare. Tem aquele parente lá que não se converteu, está uma luta, pastor. Está uma luta, ele não quer nada. Ore, meu irmão. Não pare, não desista. Davi pecou, adulterou, veio a palavra, confrontou o pecado dele, o filho nasce. Enquanto o filho está vivo, ele não para de orar. Enquanto a vida, a esperança. O filho morre, ele se levanta e segue a sua vida. Ore, meu irmão. Ore. Talvez tenha até faltado fé para Davi, que Deus poderia ressuscitar um menino. Ore, meu irmão. Ore. Ore, não pare. Então me disse: não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel só queria entender. Daniel queria entender. Quantas vezes a gente foi ler a Bíblia e foi buscar no YouTube, foi buscar em livros, foi buscar em dicionário, chave bíblica, concordância, comentário bíblico, não tem problema, irmão. Quer buscar, busca. Mas já orou para entender? Para Deus te dar o entendimento. É o que Daniel queria e ele não parou. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Lucas 18:1, e Jesus falou-lhes uma parábola sobre o dever. O dever não é a opção, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Busque a Deus. Persista. Daniel orou por 21 dias e não desistiu. Às vezes a gente está no nosso 20º dia e está parando, não para.
Ele se humilhou, ele se dedicou a Deus, ele orou, ele jejuou, e ele estava com o coração aplicado naquilo que Deus queria. E por que orar, irmãos? Deus, nós cremos que Ele decreta o fim, mas Ele também decreta os seus meios. É da vontade de Deus que o seu povo ore. É da vontade de Deus que o seu povo busque. Ele tem todo o poder, e isso é inegável. Só que Ele permite as ações de Satanás. Nós não temos muitos detalhes bíblicos, mas um fato é: Satanás existe. Existem demônios, principados e potestades. Existem demônios, principados e potestades que influenciam ruas, bairros, cidades, estados e países. Ou você acha que é normal os últimos governadores do Rio de Janeiro terem sido presos, com exceção do último, que ia se tornar inelegível se não renunciasse? Você acha que isso é normal? Você acha que é normal no sul desse país, onde tem muitos trabalhos de bruxaria e ocultismo, ter tantas calamidades? Você acha que isso é normal? Não é normal. Possivelmente são sacrifícios, magia negra. Tudo isso é um fato e acontece debaixo do nosso nariz. Porque os adoradores de Satanás o invocam para que eles tenham êxito em seus resultados e em seus projetos malignos. Agora, olha o que o anjo falou para Daniel, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Houve uma guerra a partir do momento que Daniel estava orando, para que aquela resposta não chegasse para ele. Houve um conflito. O anjo foi interceptado por um maioral do reino das trevas, e ele precisou da ajuda de um outro maioral, o arcanjo, e é o no singular, não existem, pelo menos na Bíblia, arcanjos. É um só, que é Miguel. No momento em que ele é interceptado, o arcanjo vem para trazer ajuda e derrubar o príncipe da Pérsia. Derrotar aquele demônio. Demônios existem. Existe guerra no mundo celestial. Efésios 6:12. O Senhor, ou melhor, Paulo, vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 2:2, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Demônio existe. Quando oramos, eles vêm tentando interceptar a resposta. Eles vêm tentando impedir de chegar à intervenção de Deus. Agora, o que eu aprendo com isso? Se Daniel para, se ele não persiste, o anjo também ia parar. O anjo também iria recuar. Por isso é necessário persistir. Orou hoje, estou orando por avivamento, pastor. Quero viver o avivamento. Quero ver o agir de Deus, então ora. Não para. O reino das trevas tem comando, tem hierarquia, tem organização. Não tem, pastor, é loucura isso, tem. Tem Satanás, que é seu comandante supremo. Tem os principados, que são demônios de altíssima hierarquia sobre nações e regiões. Tem os dominadores que governam nas trevas. E tem as forças espirituais da maldade, hostes demoníacas, em várias funções. Eles vão tentando nos parar. Eles vão tentando nos impedir. Eles vão possuindo pessoas ao nosso redor. Eles vão tentando nos influenciar negativamente. A gente consegue ver isso muito bem, porque quando a gente fala de demônio, a gente acha que vai aparecer aquela pessoa, vai botar a mão para trás,
ele é meu, eu não vou sair. Não é só assim que demônio se revela, não. Jesus vira para Judas e fala que ele já está com o diabo no corpo. O que Judas faz? Bota a mão para trás, ele começa a rosnar, ele cai no chão e começa a virar igual um cachorro. É isso? Não. Ele traz Jesus. Ele vende Jesus. Quando Pedro quer impedir Jesus de ir para a cruz, o que é que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Os demônios, eles não se manifestam só dessa forma. Eles vêm com uma aparência boa, serena, tranquila. Quando Paulo, em Coríntios, está alertando contra os falsos profetas, ele fala sobre isso. Olha, cuidado, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha como nós devemos estar atentos. O que a gente faz diante disso? Oração de guerra. Oração é guerrear. A oração é mais poderosa que um fuzil, que um 762, que uma pistola, que uma bazuca, que um tanque de guerra. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Um governante uma vez disse: eu não temo um exército do inimigo, eu temo a oração de John Knox. Eu temo o poder da oração. A oração muda a história. A oração transforma vidas. A oração atrai a intervenção de Deus nessa terra. Ore, jejue, busque, que a intervenção de Deus vem. Assim como aconteceu com Daniel. Eu não estou falando para adorar demônios, anjos. Anjos não foram feitos para serem adorados. Pelo contrário, eles são servos. Eles estão a nosso serviço, ao serviço do reino, ao serviço da igreja. Estou dizendo, ore a Deus, que Ele envia os seus anjos. Ore, igual aquele homem: Senhor, mande uma palavra. Ele não pediu anjo, ele pediu uma palavra. Ore, persista. A persistência vence. Deus ouve. Deus ouve no primeiro dia, irmão. Você começou a orar hoje, ontem. Deus está ouvindo. Então continue. Mas está demorando, pastor. Demora não é rejeição, é batalha espiritual. Continua. Jejua e ora. Intensifica as tuas orações. Tem demônio que só sai com oração e jejum. Ore em igreja. Daniel não estava sozinho. Daniel buscou. Deus enviou o anjo. Depois enviou Miguel. A igreja orava por Pedro quando ele estava preso em Atos 12:5, e a gente sabe o que aconteceu. Um anjo, Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Como o Eliseu Rodrigues fala, né? Para os reformadinhos, Novo Testamento. Um anjo sendo enviado. Daniel conhecia a palavra de Deus. Buscou a Deus. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando não somos egoístas, quando não pensamos somente em nós, quando não olhamos só para o nosso umbigo, mas quando oramos buscando a Deus, buscando quem Ele é, buscando a intervenção dEle para o seu povo, para a igreja, Ele intervém. Em 1949, na ilha de Lewis, na Escócia, duas irmãs idosas, Peg e Christine Smith, começaram a orar por avivamento. Peg era cega, Christine tinha artrite severa. Oravam horas por noite, clamando: Senhor, Tu prometeste derramar Teu Espírito, cumpre a Tua palavra. Simultaneamente, jovens da igreja começaram a se reunir num celeiro para orar e jejuar. Durante meses, nada acontecia visivelmente, mas nos lugares celestiais, guerra estava acontecendo. Então Deus enviou o pregador Duncan Campbell. Na primeira noite de pregação, o Espírito Santo derramou seu poder. Pessoas caíam sob convicção de pecado nas ruas. Bares fecharam, crimes cessaram, igrejas ficaram lotadas por meses. Milhares se converteram. Campbell testemunhou: o avivamento não começou quando cheguei. Começou quando aquelas irmãs começaram a orar meses antes.
Elas travaram uma batalha nos lugares celestiais. Jesus passou noites inteiras em oração. Lucas 6,12. Ele intercede por nós continuamente. Hebreus 7,15. Nossa intercessão é participação na obra intercessória de Cristo. Quando oramos, Cristo ora conosco pelo Espírito Santo de Deus. Amados, Daniel 10 nos revela verdades que transformam nossa vida de oração. Existe guerra real nos lugares celestiais. Isso não é metáfora, é realidade. Anjos e demônios lutam. Nossas orações movem essa guerra. Oração não é passividade religiosa, é ativismo espiritual que mobiliza os exércitos do céu. Terceiro, demora não é negação. Deus ouviu no primeiro dia, a batalha é para trazer a resposta. 4. A persistência vence. Daniel orou 21 dias. Muitos vão desistir no segundo, no quinto, no 12º, 15º, 20º dia. Não desista. Quinto, a vitória é certa. O anjo venceu, Miguel venceu, Cristo venceu na cruz. A nossa vitória está garantida. Se você desistiu de orar pela conversão daquela pessoa, pela intervenção de Deus naquela situação, pela sua cidade, por avivamento, recomece hoje. A batalha nos lugares celestiais continua. Se você ora casualmente, intensifique, jejue, consagre-se, ore com paixão. Se você duvida do poder da oração, creia, suas palavras movem o exército dos céus e derrotam demônios. Se você está cansado na batalha, persista. O anjo está vindo, o Miguel está lutando, a resposta está a caminho. A igreja que ora é a igreja que vence. A igreja que jejua é a igreja que abala o inferno. A igreja que persiste é a igreja que vê milagres. Siga o modelo de Daniel, que ora, jejua, persiste e vê a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.